Olá a todos, nós hoje iniciamos o capítulo 38 do livro Nosso Lar, que é a psicografia do Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. E o 38 se chama o caso Tobias, lembrando que André Luiz ali estava no trabalho juntamente com Tobias, e o Tobias convida o André Luiz para descansar na casa dele. Então vamos lá. No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Terminado o serviço ao entardecer, uma vez que outros se incumbiram de assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que essa era sua esposa e aquela irmã, Luciana e Hilda, afáveis, delicadas, primavam-se em gentilezas. Então essas duas senhoras, uma era a Luciana, que era a esposa, e a Hilda, ele falava que era a irmã ali do Tobias. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. Então vejam que no plano espiritual também tem ali os livros, também tem ali os estudos, e que oportunidade que é quando nós temos ali os livros, em que nós absorvemos experiências de pessoas que passaram por tantas situações, que partilham conosco ali as suas lutas e que nos ajudam muito. E há uma frase de Mário Quintana bem interessante em que ele diz que o verdadeiro analfabeto não é aquele que não sabe ler, é aquele que sabe ler, mas não lê. Olha que interessante. O verdadeiro analfabeto não é o que não sabe ler, mas é o que sabe ler e não lê. É uma frase impactante, nos convidando aí à leitura, ao estudo. Se temos a oportunidade sagrada da visão, do raciocínio, aproveitemos, porque as leituras nos ajudam ali a abrir ali os nossos horizontes, a termos mais lucidez, a compreender ali a vida, Então vamos lá, a gente vai entender daqui a pouco também por que ele fala que a Luciana é a esposa e a Hilda que é uma irmã, não irmã no sentido de parentesco, de ser ali filha do mesmo pai, não é essa a conotação, irmã, mas no sentido de uma companheira. A senhora Hilda, que era ali a amiga, convidou-me a visitar o jardim para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Olha que interessante, Cada casa se dedica mais detalhadamente ao cultivo de uma espécie de flor. Então, no conjunto, fica ali um ambiente muito bonito, Porque diferentes casas com diferentes culturas de flores, ornamentando ali bastante esse ambiente de nosso lar. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Lembrando que Lísias é onde o André Luiz foi ali morar em nosso lar. Agora ele está numa passagem ali de descanso na casa de Tobias. Então, em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Mas na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas, à guisa de enormes laços floridos, na verde cabeleira das árvores, formando o gracioso teto. Então aqui a gente imagina aquelas plantas que elas se juntam, A gente tem até aqueles bambuzais plantados, um de cada lado, que depois eles acabam formando ali um arco, Isso é bem interessante ali perto do aeroporto de Salvador, em que você passa ali por uma passarela recoberta de bambus, que eles se entrelaçam, eles formam um túnel que fica realmente muito bonito. Não sabia traduzir a minha admiração. Embalsamava-me a atmosfera de inebriante perfume.
Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior para a leve refeição. Encantado com o ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, eu não sabia como agradecer ao generoso anfitrião, ao Tobias, que tinha feito o convite. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente: o meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras e, observando-me silenciosa interpelação, o dono da casa continuou: aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que foi casado 2 vezes. Indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor: creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Então vejam, ele aqui está falando que na Terra ele foi casado ali 2 vezes, e olha ali para aquelas 2 mulheres. A gente vai entender o que de fato aconteceu. Ah, sim. Murmurei extremamente confundido, diz André Luiz, porque ele falou: poxa, foi casado ali com as 2 mulheres? Quer dizer que as senhoras Zilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra? Isso mesmo, respondeu tranquilo. Então veja que o André Luiz está achando tudo muito estranho, surpreendente, As 2 ali, morando naquela casa, e as 2 foram esposas dele na Terra? E ele diz: isso mesmo. Nesse ínterim, a senhora Hilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim: desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da terra. Pois não será motivo de júbilo, disse Tobias bem-humorado, vencer o monstro do ciúme inferior, conquistado pelo menos vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão da fraternidade real. Então Tobias ressalta que o que ele vai contar ali é uma luta, é uma vitória que aconteceu sobre o ciúme, o ciúmes inferior. De fato, objetei, o André Luiz diz, o problema interessa profundamente a todos nós. E a gente vai entender aqui, ao longo do livro, o quanto essa história que o André Luiz vai ouvir, o quanto esse relato viria a ser tão importante na própria vida dele, Porque a gente vai perceber que situações que o Tobias relata que vão ser presentes ali no futuro ali do André Luiz. Isso nos leva a pensar que quantas vezes a gente ouve uma história, lê um livro, tem uma conversa e às vezes não fazemos ideia do quanto aquela informação, o quanto aquele aprendizado pode estar ali nos preparando para situações futuras em que vamos ter que buscar ali nas nossas reservas emocionais, espirituais, mentais, argumentos, razões para vencer uma dificuldade que ela vai surgir. Então o André Luiz fala que há milhões de pessoas no círculo aqui da Terra em estado de segundas núpcias. Sim, hoje mais do que nunca, Pessoas que se casam 2, 3, 4 e até muito mais vezes, Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem pelo infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento na eternidade. Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, disse ali o Tobias bondoso, que ainda não nos achamos em esferas dos anjos, e sim dos homens desencarnados. Então veja, que aqui ele fala que do outro lado, em nosso lar, como aqui na Terra, estamos ali ainda em processo de aprendizado. Estamos longe ali de sermos considerados espíritos angélicos, espíritos
sublimes, espíritos perfeitos. Então, como conciliar isso na Terra diante de um eventual segundo casamento, né? E o André Luiz pergunta, mas como solucionar aqui semelhante situação? Tobias sorriu e considerou, muito simplesmente. Reconhecemos que entre o irracional e o homem há uma série enorme e gradativa de posições. Assim também, entre nós outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a recorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por supremo esforço da vontade, mas a maioria não prescinde de pontes ou do socorro de guardiães caridosos. Ou seja, como que nós podemos querer espíritos perfeitos ao nosso lado, um casamento perfeito, pessoas perfeitas, se nós também não somos assim? Então nós vamos conquistar isso o dia que nós também formos ali seres mais espiritualmente mais maduros, não é? Então, nós, como ele diz aqui, não podemos aspirar, querer a companhia de seres angélicos se a gente tem dificuldade ali até nos mais da questão do respeito ali pelo outro, né? da fraternidade. Então isso vai ocorrer ali ao longo de muitas vidas, mas nós estamos a caminho. Então é muito natural que nos relacionamentos há ali ajustes, né? Os casamentos, claro, aqueles casamentos de espíritos que têm grandes afinidades, mas eles são uma minoria, né? Mas há sim muitos casamentos de reajuste, né? de acerto ali, de posições, né? Do exercício ali constante da paciência, da compreensão, para que um dia sim esses casamentos de grandes afinidades ele aconteça, não é? E aí o Tobias continua dizendo: em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém pode quebrantar. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando: convém explicar todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda. Vamos lembrar que Luciana que está falando aqui, ele coloca ela como uma companheira e a Hilda é a esposa dele aqui no nosso lar. Mas as duas na terra foram esposas dele. A gente vai entender o que isso quer dizer em detalhes. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou: calem-se. Então vejam que a Hilda diz: calem-se. Nada de qualidades que eu não possuo. Buscarei sumariar, resumir a nossa história, a fim de que nosso hóspede, que o André Luiz, conheça meu doloroso aprendizado. E continuou depois de fixar um gesto de narrador amável: Tobias e eu nos casamos na terra quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa alegria, subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Então vejam, a Hilda havia se casado com Tobias, não é? Mas quando ela tem ali o segundo filho, ela acaba falecendo, né? Nosso tormento foi então indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a minha própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo o esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Então ela desencarna, deixa ali 2 filhos, vê o marido muito triste, muito choroso, e qual a atitude dela?
ela fica presa ali no ambiente, ela não tem condições de se desligar, né, pela tristeza, pela revolta, por não aceitar ali o desencarne, aquela separação. Queria lutar como a galinha ao lado dos pintainhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam uma assistência de mãe. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças e a cozinheira apenas fingia dedicação. Então, veja, ela fica presa ali àquele ambiente e ela só vê ali situações que ela não gostaria de ver. A irmã do marido que não gostava das crianças, a cozinheira que não fazia o trabalho. Então tudo aquilo aumentava a angústia dela de ver ali o sofrimento do marido e dos 2 filhos. Né? 2 amas jovens, né, pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Né? Então 2 empregadas ali que cuidavam das crianças também eram insensatas, não tinham responsabilidade no trato com os filhos. Né? Não pôde Tobias adiar a solução justa, e decorrido 1 ano da nova situação, casou-se com Luciana, contrariando meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei! Então vejam que ele casou com as 2, mas por quê? A primeira, que é a Hilda, ele casou e ela faleceu. E aí ele se casa, depois de 1 ano, com a Luciana. Né? Então ele, se soubesse como revoltei, a Hilda diz, me assemelhava a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Olha, a Hilda, que era a primeira esposa, não aceitando o casamento do marido depois que ela tinha morrido, começa a perseguir ali a segunda esposa dele, que era a Luciana. Essa que hoje moram juntas. Né? Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial da minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. A gente vai encerrando por aqui e na próxima semana a gente vai trazer um relato tão interessante de como foi essa visita da avó dela. Né? Nesse momento que ela continuava ali alimentando a raiva, a mágoa, os ciúmes. Né? E vai ser uma visita extremamente importante de grande aprendizado aqui para nós, tá? Nós continuamos na próxima semana. Que Deus nos ampare, nos fortaleça.